Boa noite. Saúdo a todos, encarnados e desencarnados, presentes também através da rede, do YouTube. E sim, o capítulo 4 do Evangelho, ele versa sobre o mundo espiritual, o reino dos céus, que ninguém vai até ele se não nascer de novo. E é importante a gente considerar que desde o início, ou desde sempre, o mundo espiritual esteve atuante, continua e continuará, porque nós somos espíritos em experiências. Deus nos criou o mínimo possível, simples e com ausência de conhecimento, mas com uma enorme faculdade para caminharmos para a perfeição. Então, a verdade, ela vai assim, se mostrando lentamente de acordo com a nossa capacidade de discernir. É um progresso. Todas as coisas vão surgindo vagarosamente, porque senão fica demais para o nosso entendimento. Há coisas hoje modernas que a gente escuta e fica até com medo de entrar no assunto, como nanotecnologia, alguma coisa assim que você fala, meu Deus, é muito para a minha cabeça. Quando a gente está estudando André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a gente fala, camarada, não dou conta ainda de... Eu sei que é muito profundo, mas eu não estou dando conta de adentrar isso aí, não é? Então é porque a luz, ela vai assim, sabe, muita luz enseguece. É preciso que ela vá assim clareando aos poucos. O que nós vemos, na verdade, é uma ponta de um iceberg que nos dá hoje uma noção do que não estamos vendo. Mas houve uma época que a gente achava que só existia aquela ponta do iceberg. Hoje nós sabemos que existe muito mais que não vemos do que vemos. Então, desde Adão, quando a história começa a registrar a humanidade na face da Terra, a gente já vê, assim, a atuação do mundo espiritual, o homem assenhorando da razão, sabendo o que é certo e o que é errado, passa, então, aí a tomar posse do seu livre-arbítrio. A partir desse momento, quando Deus fala, olha, existem coisas que pode, coisas que não pode, mas estamos agora, então, entrando na razão, sabendo o que é certo e o que é errado. Mas não foi assim aprofundado tanto, porque a nossa mente, naquela época, era muito obtusa. E vai passando o tempo e as coisas vão chegando vagarosamente. Deus fala para Abraão, sai daí, vem para cá. Eu te darei uma grande família, a sua posteridade. Será tanto como as estrelas do céu são incontáveis, assim as suas gerações. Como as areias da praia, que é incontável, assim será a sua posteridade. Então a gente está vendo o quê? A atuação do mundo espiritual no mundo material. E assim foi sempre. Quando nós estudamos a história das 12 tribos de Israel, quando José vai ao Egito, e toda aquela trama que acontece, as adivinhações, o rei sonha com 7 vacas gordas saindo da água e depois com 7 vacas magras, 7 espigas e etc. E ele fala, olha, me é revelado isso aí. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Mundo espiritual. Esses antigos sabiam da existência do mundo espiritual. Sabia da existência de Deus, mas de uma maneira assim, superficial. Tanto é que existia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
porque era uma linhagem que acreditava nesse Deus impessoal, no Deus verdadeiro, que não era um Deus estátua, que não era um Deus de ouro, ele era simplesmente o Deus, o nosso Criador, aquele que nos protegia, nos conduzia, que nos garantia. E chega um tempo em que nós começamos a entender que existia alguma coisa de nós após a morte. E que havia até uma possibilidade da gente ressurgir, da gente voltar. A ideia que tínhamos na época é que a gente iria pegar o mesmo corpo que é hoje, a gente sabe que não é um bom negócio, né, Cícero? Pega um corpo que já está doendo aqui, doendo ali, que já está assim, né? Que não aguenta correr mais. Não, quero um trem 0 km, né? Então, naquela época, sim, muito vago. Mas podíamos retornar, podíamos voltar. Estávamos falando de nós além da morte, com exceção dos saduceus, que eram materialistas. Os fariseus, do seu modo, eram espiritualistas. Sabia que depois da morte, tanto é que temiam. E esse temor era que, será o que me aguarda? Será como é? Será como vai ser isso aí? Mas sempre ficou muito vago essa. De repente, já com a vinda de Jesus, que vem mudando tudo, modificando, dando assim uma conotação mais realista, nós já começamos a ter assim uma noção de que aquele Senhor dos Exércitos, que tinha súditos, que tinha soldados, na verdade era um pai que tem filhos. O soldado pode ter medo do seu general, do seu senhor, mas o filho não pode ter medo do pai. Ele tem que amar o pai. E foi assim que Jesus veio mostrando para nós. Então ele pega ali Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago, e saiu com eles para orar. E procurou um monte, chamado Morro do Tabor, ou Monte do Tabor. E lá Jesus transfigura, se lucifica, se tornando assim tão claro, tão alvo como o sol do meio-dia. E aqueles três percebem então que ao lado de Jesus estava Moisés e Elias. Elias já havia desencarnado antes de Jesus 9 séculos. Já tinha 900 anos ausente fisicamente do mundo material. E então começa ali e fala, peraí, Moisés, Jesus, e conversando, olha aí, mostrando a imortalidade da alma, a comunicabilidade, a dinâmica da vida após a morte. E Pedro, extasiado, falou, Jesus, mestre, se quiser eu posso fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, Senhor. De tão claro que foi a coisa. E nesse momento, nesse diálogo, é envolvido então por uma espécie de fumaça de neblina que o envolveu, e uma voz surge falando, este é o meu filho amado, ouçam-o. E assim que dissipa aquele nevoeiro, só estava Jesus. Os outros dois não foi mais dado perceber. E Pedro fala para Jesus, mas a lei fala que Elias tinha que vir primeiro antes do Senhor para organizar. Eu falei assim, é verdade que Elias virá para restabelecer e organizar todas as coisas. Mas eu te digo, ele já veio. Mas ninguém o reconheceu,
e o trataram do jeito que quiseram, como vos aprouve. Judiaram dele. O mesmo fará com o Filho do Homem. Então Jesus sabia até o que ia acontecer com ele. Já estava tudo assim, delineado, programado. E Jesus falou, olha, não conta nada disso para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E ouvindo aquelas coisas, ambos entenderam que Jesus falava de João Batista. Então nós temos aí agora o que mesmo? Uma prova do nosso divino Mestre Jesus, falando que a reencarnação é algo natural. Porque todo mundo conheceu João Batista, filho de Raquel e de Zacarias, não é isso? Muito conhecido. Conheceu desde criança. E ele então pregava no deserto e alimentava-se de mel e de gafanhotos. E Jesus fala, olha, o reino do céu é tomado pela a violência desde muito. Porque o Elias era um profeta de Deus. Mas havia o rei profetas particulares. Centenas. E Elias era o último dos profetas legítimos. E era perseguido. E ele então propôs um desafio para que todos pudessem conhecer quem era o profeta verdadeiro. Todos iriam fazer uma oferenda ao Senhor. E essa oferenda seria queimada pelo fogo de Deus. E deu a oportunidade dos outros, dos profetas particulares, fazer ali a sua oferenda e tomar a iniciativa, e eles começaram a gritar, e a coisa não acontecia, o fogo não descia, e o Elias falava, grita mais alto, seu Deus pode estar surdo, pode estar longe, pode estar dormindo, grita mais alto, e eles começaram a se autoflagelar, e nada acontecia. Entraram em desespero, porque, e agora? Será que com esse um vai funcionar e nós, esse tanto de gente, não funciona? Chega a vez dele. Então ele implora a Deus para a sua honra e glória, que fosse então ali, que descesse o fogo do céu e queimasse a oferenda. E a coisa se deu, queimou, torrou, ficou provado ali então quem era o profeta de Deus. E Elias então reúne todos aqueles mais de 300 profetas particulares e mata a todos. E Jesus fala, há muito o reino dos céus é tomado pela violência. Mas se quer saber, João Batista, no mesmo diálogo, dos filhos de mulher, ele é o maior. Mas no reino do meu Pai, ele é o menor. E se quer saber, ele é o Elias que havia de vir. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Então nós estamos falando que Elias não ressurgiu no corpo Elias de antigamente. Ressurgiu em outro corpo. Então a ressurreição agora ficou assim um pouco abalada. A ciência prova que é impossível juntar os elementos que formou um corpo para que ele retorne novamente à vida.
Mas já a reencarnação, que é a solução para todos os problemas, vem agora mostrando para nós que não é aquele corpo que já foi usado uma vez. Aquele voltou para a matéria, porque o fenômeno do nascimento é a união de três elementos, do espírito, fluido vital e matéria. A matéria envolvida em fluido vital é matéria orgânica, é matéria viva, e na matéria viva o espírito pode ligar-se. E o fenômeno do desencarne é a separação desses três elementos que já existia antes deles se agruparem. O espírito já existia. Então, isso quer dizer, Cícero, que nós já tivemos outras experiências em outros corpos. E que estamos nesse agora e teremos outras tantas oportunidades, quantas forem necessárias para o nosso adiantamento e chegarmos à condição de espírito puro. A reencarnação, ela vem assim, botando uma luz no nosso caminho, que às vezes até assusta. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Na ressurreição não existia isso. Na reencarnação agora, com a luz que o Espiritismo coloca no nosso caminho, ele diz que tudo que praticarmos é em favor de nós mesmos. Ou contra. Só que esse contra é um contra entre aspas. Porque nós aprendemos, não é só com os acertos. Os erros também nos ensinam. Tudo que a gente faz, que a gente determina e deu errado, a princípio, a intenção era de dar certo. Ninguém planeja um fracasso em sã consciência. Ninguém sai de casa falando, eu vou errar, eu vou fazer coisas impróprias. Só que em certa altura, por inexperiência e graças à disposição que nós temos de empreender, a gente executa um projeto que dá errado. Mas nós temos responsabilidade sobre isso. A gente fez errado, tem uma oportunidade para consertar, mas é um aprendizado. Essas lâmpadas que clareia aqui para nós agora, a lâmpada incandescente, fruto de várias tentativas do seu autor, do seu descobridor. Conta que mais de 700 vezes Tomás Edison ficou tentando e não dava certo, até que ele chegou lá. Então, não podemos desistir de nós porque está difícil. As coisas podem ser difíceis. Se não desistirmos, há uma chance da gente solucionar, de equacionar todos esses problemas. Só irá se tornar impossível quando desistirmos. Se jogarmos a toalha. É por isso que é muito importante nós, para com todos que estiverem assim ao nosso derredor, no nosso meio de convívio, a gente chegar e animar. Você consegue. Calma, não deu certo agora, mas vai dar certo. Desiste não. Insiste. Ah, mas comigo tudo dá errado. Tá certo, está dando errado. Talvez você esteja com muita pressa de acertar. Vamos aprender. É devagar. Não é assim como numa varinha mágica. A coisa é devagar. No livro Missionários da Luz, no capítulo 16, fala em preparação para experiências. Fala lá sobre a reencarnação de Segismundo. Pessoas que querem vir, mas está com medo, então prefere vir assim um pouco mais apagado. Não quer chegar aqui assim, sabe, estrelando, chamando, sendo o centro das atenções, porque é um ponto escorregadio. Já pensou uma pessoa? Fica bela, famosa e poderosa, mas se não der conta de administrar esses poderes. Porque é poder. É poder. É uma tábua, é uma lama escorregadia, a pessoa muito bela. Haja visto que a gente vai numa festa, isso aconteceu muito na minha juventude, a gente chegava numa festa e olhava logo qual que era a mais bonita. Dava uma olhada, né? A mais bonita estava lá, a gente dava um sorriso, ela falando, então vou na menos bonita. E dava uma olhada no segundo lugar.
Aí a gente pegava o último peso, né? E ficava com ela, porque, né, é o que sobrou. Então, hoje, nós vemos o que é a beleza como sendo poder. Poder de iludir, de trapacear, né? Tem um ditado muito profundo que diz que da habilidade à veacaria é menos que um passo. Uma pessoa poderosa, uma caneta pode tirar da boca de milhares de crianças alimentos para jogar Nelore nos pastos dos poderosos. Então, todas essas coisas, no mundo espiritual, agora já estudando à luz do Espiritismo, que nos explica tecnicamente o que acontece com o retorno dos nossos atos felizes ou infelizes, há uma preocupação, e aqueles que já podem participar do seu projeto reencarnatório, qual que é a preocupação deles? Eu não quero ser tão sedutor, com nenhum poder. Prefere vir apagado. Então, tem tantas pessoas apagadinhas por aí que têm um coração extraordinário, uma capacidade assim de olhar para outra pessoa e ajudar. Nós é que temos assim uma visão, talvez alicerçada por algumas imperfeições ainda nossa, que a gente começa assim a perder muito tempo com coisas traumáticas. Liga a televisão, onde está que só anuncia morte, morte trágica. Morreu assim, com a facada. E ela foi entrando devagarzinho, aquela facada, e depois ele tirou ela, e depois foi de novo enfiar na faca, e sangue correndo, e a pessoa está ali, sabe? A gente parece que fica. E a gente não olha assim, aquela pessoa que está ali atravessando o mundo, e está querendo ver o que está acontecendo, o que você está triste, por que você está inquieto, andando de um lado para o outro. Então, todas essas coisas, a reencarnação conserta. O espírito Neio Lúcio, no livro 50 anos depois, ele faz uma colocação assim, extraordinária. Ele diz que passeando por Roma, andando lá onde passeava quando encarnado, ele foi surpreendido com o espírito de um tal imperador, reencarnado agora como filho de uma escrava, em um corpinho frágil. Agora imagina o imperador, a autoridade máxima, aquele que manda e tem que ser executado a sua vontade. E às vezes manda com crueldade. No segundo capítulo, ele está lá no lugar daquele que foi subjugado, açoitado, que não valia nada. Escravo era propriedade. Desde o Velho Testamento, na época de Moisés, dizia o seguinte, está lá no Pentateuco, em Êxodo, ele falando que se um senhor de escravo batesse no escravo e o escravo morresse enquanto apanhava, aí era culpado. Mas se ele morresse depois, não tinha culpa nenhuma, porque era sua propriedade. E ele podia fazer o que quisesse da propriedade. Então, imagina um imperador que sai lá das alturas dos poderes e vai viver agora uma vida de subjugação, sem poder, só com obrigações, só com deveres e sem nenhum direito. Então, a vida ensina. E esse aí já é a reencarnação mostrando essas coisas. A gente viu, né, presidente, na lição que estudamos agora, na terça-feira, falando que nas zonas infernais existem, assim, multidões, milhões de culpas maduras, esperando para ser colhida pelos seus autores. Então, hoje, a gente dá uma olhadinha assim para nós e fala, o que eu estou fazendo? Porque eu sei que a reencarnação conserta. Eu estou do jeito que estou e está ruim, aí os pontos comparativos. Se você olha para cima, você vai haver uma multidão acima de você. Mais inteligente, mais bonito, mais famoso, mais forte, mais dedicado, sabe? Alguém com capacidade extraordinária. Se a gente olha para trás, se a gente olha, né, na nossa retaguarda, a gente vai ver pessoas que esperam de nós
um conselho. A gente é uma espécie de modelo. Nós somos seguidos. A gente segue e é seguido. A gente vê o mundo e o mundo nos olha. Agora a gente vai ter responsabilidade pelo que estamos fazendo aqui agora. E nenhum espírito encarna ou existe para fazer o mal. Questão 470 do Livro dos Espíritos. E todos nós temos a obrigação de fazer o bem. Questão 642. Aquele que pode fazer o bem e não faz, se endivida. O fato de não fazer o bem, podendo fazer o bem, já é um mal. E o mal que acontecer pelo bem que não fizemos, nós estamos linkados a ele. Então a coisa é muito mais sutil, porque coisas que não é assim corrigida ou alcançada pela nossa lei convencional, nossa lei terrena, não escapamos dela nas leis divinas. São detalhes. E que vem e que chega para nós. E o que chegar para nós é em nosso favor. Pode ser uma enfermidade, pode ser a necessidade de conviver com um parente difícil, com um amor exigente. É tudo em nosso favor. Nós estamos sendo usados em uma causa tão pequena, tão mínima, para aprendermos, e Deus nos aproveitará em uma obra extraordinária. Em Atos 19, há uma colocação que Deus, através de Paulo, realizava maravilhas extraordinárias, ao ponto que um lenço, um avental, que tocasse no corpo de Paulo e levado a um enfermo, a enfermidade saía. E os obsessores afastavam-se dele. Ele não disse que era Paulo que fazia. Deus, através das mãos de Paulo, realizava maravilhas extraordinárias. Nós também, por nossas vezes, podemos ser usados por Deus para realizar coisas extraordinárias, maravilhas. E quando nós estamos assim no processo, quando o processo é do bem, nós somos vistos pela espiritualidade operosa, espiritualidade superior, como uma promessa. Esse aqui, vamos cuidar dele, porque esse é uma promessa. A seara é grande, os trabalhadores escassos, então vamos sustentá-lo. Vamos afastar dele esses espíritos que está perturbando, porque ele precisa ser operoso. Tem dívida, mas precisamos curá-lo. Ele vai pagar. Todos nós pagaremos. E às vezes paga de uma maneira assim, tão expressiva, mas tão sutil, que a gente não percebe. Chico Xavier, trabalhando, doente, sozinho, nem uma mulher, nem um filho, biológico. Curava de pessoas, curando pessoas mais sadias do que ele, indo no coração daquelas pessoas que estavam angustiadas, em desespero, e consolava. Estava resgatando e plantando sementes de luz. E assim temos nós. Se alguma coisa está pegando, isso passa. Tem gente que fala, mas está demorando a passar. Mas não é. Talvez é a gente que está com muita pressa, doido para se ver livre. E os obstáculos, ele tem um tempo de convívio conosco para nos convencer a conversão. Talvez nesse rumo que eu estou indo não vai dar legal. É preciso fazer a conversão. Para onde eu estou indo não vai ser legal. Tudo isso é para que a gente veja o outro e fala, esse é o meu irmão, que Deus colocou no meu caminho para a gente crescer junto. Eu preciso tanto dele. E eu preciso amá-lo, porque o amor que eu amo retorna. É amando. Não é assim que diz o São Francisco? É amando. É perdoando. É compreendendo.
Então, quando alguém está em situação difícil, a gente já identifica, diz o Bezerra de Menezes, que toda vez que a gente identificar a dor, um choro, um grito, um ranger de dente, isso tem que falar aos nossos sentidos. Nós somos, nessa hora, automaticamente convidados a voluntário da causa. E não é da causa alheia, é da causa do nosso Criador. Porque tudo é entre nós e Deus. O outro é só um link para nos aproximar de Deus. Deus é absoluto amor, absoluta justiça, inteligência absoluta. E todo o bem é gerado e distribuído por Deus. E para que essa bondade divina chegue ao seu destino, às vezes ele precisa das nossas mãos, da nossa voz, do nosso tempo, ao lado daquele que se sente abandonado sozinho. O nosso ouvido, tem tanta gente querendo tirar as suas angústias e jogar isso para fora. Quantas pessoas foram tão operosas, virou velho, perdeu o contato com a turma, porque os filhos têm tempo só para os iguais. São tantos compromissos. E a pessoa vai ficando isolada, querendo conversar, mas com quem? O assunto dele não é atualizado para os nossos dias de hoje. Eu falo porque eu já fui velho, não gostei, larguei um lado. Larguei e voltei para ser só idoso. Então, vejamos, nós estamos falando de ressurreição e de reencarnação. É a mesma coisa. Só que a outra já é atualizada, a outra agora já foi feita assim, uma atualização para o tempo moderno. Antes era uma noção do que existia, hoje nós estamos falando do que existe com uma clareza. O que ele achava que podia vir, hoje a gente sabe que vem. A gente sabe que vem. Nós temos aí o Livro dos Espíritos falando sobre muita coisa da espiritualidade. A emancipação da alma através do sono. A gente sai por aí quando dormimos. O que dorme é o corpo físico. A comunicabilidade dos espíritos. Ele vem conversar com a gente. A possibilidade do espírito mostrar-se. Antigamente, se alguém visse um espírito numa casa, qualquer que seja, ou numa porteira, ou num rio, ali era um lugar mal assombrado. Tinha assombração no pedaço. Hoje nós sabemos que são espíritos que estão por aí, que se mostram. A gente ouve os espíritos. A gente entende até que tem pensamentos que é bom e muito profundo para ser nosso. Gente, a nossa consideração era essa, passamos 3 minutos, pedimos desculpa por isso, e até uma próxima oportunidade. Muita paz.